Olá, vamos comunicar? Vamos dialogar? Eu sou Gilberto Vilela e hoje vamos discutir sobre a Torre de Babel, um olhar sobre esse trecho bíblico, um olhar com base na comunicação. O que nós precisamos desenvolver para que a nossa comunicação não seja uma Torre de Babel. O que nós precisamos desempenhar para que de fato nós nos entendamos. Não é mesmo, Lívia Pousa, que está chegando aqui através do Instagram? Realmente, Lívia, vamos dialogar, vamos comunicar. Seja bem-vindo você que está aí no Instagram, seja bem-vindo você que está chegando aqui através do Facebook. E você já sabe, né? Você que acompanha através do Facebook, dê o seu tchauzinho aí, para que eu possa identificar que você está conosco e vamos dialogar. Aqui nós somos um diálogo e não simplesmente um monólogo. Então fique à vontade para fazer o seu comentário, para fazer a sua pergunta, a sua observação e vamos comunicar. Seja bem-vinda aqui a Marcela Alcineia também, o Elvio, sejam muito bem-vindos aqui conosco. E, gente, enquanto o pessoal está chegando aqui, vamos aí enviando convites para que o pessoal possa participar conosco. Vai clicando aí, você que está no Instagram, vai clicando na setinha aí e envie convites para pessoas que você acredita que possam aproveitar da nossa live, que possam dialogar conosco para que a nossa comunicação não seja uma torre de Babel e seja realmente algo início, meio, fim, e nós atinjamos o nosso objetivo. Danúbia está chegando aqui, muito obrigado pela sua presença, Danúbia, seja sempre bem-vinda. Então, Benjamin está mandando um oi, oi Benjamin, obrigado aí por estar com a gente, oi Benjamin, oi Benício, que legal vocês estarem com a gente, acompanhando a nossa live, que bacana. E se você ainda não assistiu a nossa live anterior, se você ainda não viu o conteúdo, você pode conferir a live anterior através do Instagram, através do Facebook e também através do nosso canal no YouTube, Gilberto Vilela. Na live anterior, nós falamos um pouco sobre a questão de prestar atenção enquanto eu falo com o outro, dar mais atenção para que a comunicação possa de fato acontecer. Então, nós discutimos sobre a questão de olhar muito o celular enquanto conversa com o outro, o quanto isso atrapalha a comunicação. Não é mesmo, Michele, que está chegando aqui? Seja muito bem-vinda. Aparecida está chegando aqui com a gente também. Sejam bem-vindas aqui para participarem com a gente. Fiquem à vontade para participar conosco. Então, na live anterior, nós falamos um pouco sobre essa questão de não ouvir as coisas pelas metades, de realmente prestar atenção no outro para que eu possa, de fato, me comunicar. Nós falamos também um pouco a respeito da necessidade de ter clareza no que eu falo. Nós falamos um pouco sobre algo que pode ser claro para mim, de repente para você não é, e vice-versa. Então, nós precisamos ter essa clareza na comunicação com o outro. Falamos um pouco também sobre como é necessário nós sentirmos aquilo que de fato queremos comunicar, defendermos aquele conteúdo para que de fato eu possa me comunicar com o outro. É como que transpirar aquilo que eu falo, colocar vida naquilo que eu falo, praticar a empatia e tudo mais que possa trazer benefícios à comunicação. Então você pode rever o conteúdo através também do YouTube e já ative as notificações e prepare-se para apreciar um conteúdo bacana sem moderação. Gente, vamos falar hoje sobre a Torre de Babel, um olhar sobre esse trecho bíblico, sobre um detalhe da comunicação, tá? Então, nós vamos discutir a respeito disso,
Mas antes eu quero comentar um detalhe com vocês, que é o seguinte. Já estão abertas as inscrições para o curso de Comunicação e Oratória na ACIPAM Pará de Minas. E é com muita satisfação que eu trago essa informação para vocês. A ACIPAM Pará de Minas, nós teremos o treinamento presencial comigo. Começa dia 14 e vai até o dia 18 de junho. Ou seja, no próximo mês, de 14 a 18 de junho, das 19 às 20 horas. É um curso presencial, então tem um público muito limitado, então a quantidade de pessoas que pode participar por questões de segurança é uma quantidade pequena. Então nós vamos discutir sobre técnicas de apresentação em público, com práticas. É um curso muito prático, muita prática sobre a apresentação em público. E é claro, vamos ter o desafio de falar usando máscara, porque afinal de contas é obrigatório o uso de máscara, é obrigatório o distanciamento seguro, o uso de álcool em gel e todas as outras questões relacionadas ao momento, ao que o momento exige. Então, mais informações é só falar comigo. De 14 a 18 de junho, o curso de Comunicação e Oratória na ACIPAM Pará de Minas. Gente, o curso individual, presencial ou online continua também. Nós continuamos à disposição para discutirmos, para termos essa oportunidade com vocês, tá bom? Adriana está chegando aqui, muito obrigado pela presença, Adriana. A Lívia está dizendo aqui, muito complicada essa parte de comunicação, pois pode haver comunicação e não ser claro. Pode haver comunicação ou não haver comunicação, mas não a comunicação que a gente esperava. Realmente. Então, para que a comunicação ela efetivamente aconteça de acordo com o objetivo que eu tenho, é preciso ter muita atenção, é preciso focar muito no receptor, é preciso observar muito o que eu falo, como eu falo, o momento em que eu falo, porque como disse a Lívia aqui, caso contrário, pode haver a comunicação, mas não uma comunicação que eu de fato esperava. Aí vem as grandes complicações, aí vem a Torre de Babel. A Marcela está dizendo aqui, explica para a gente, né, a respeito da Torre de Babel. A Lívia está dizendo aqui, que ótimo curso. Se inscreve, gente. Isso aí, Lívia. Vamos nos inscrever, porque são poucas vagas, porque é curso presencial, não pode ter muita gente, por causa e o curso é muito dinâmico. Então, aproveitem essa oportunidade na ACIPAM Pará de Minas. E é comigo. Mais detalhes, só falar comigo. Gente, Torre de Babel. Só para a gente contextualizar esse conteúdo, eu vou pegar aqui o livro do Gênesis, que traz essa passagem bíblica. Aguinaldo Júnior está chegando aqui, obrigado pela presença. No livro do Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Então, vou ler aqui algumas partes, só para contextualizar, que é a Torre de Babel. Eu acredito que muitos tenham conhecimento a respeito disso, que diz o seguinte: toda a terra, né, em toda a terra havia uma só língua. Olha que importante, gente. Havia uma só língua e as pessoas serviam-se das mesmas palavras. E alguns homens, partindo do pressuposto que queriam ganhar poder e chegar mais próximos de Deus, pensaram então: vamos fazer uma cidade, vamos construir uma cidade e vamos também construir uma torre gigante, para que a gente se torne célebre e possamos alcançar, né, Deus. Então, os homens queriam ter mais poder, queriam construir um poder
e para que estivessem próximos de Deus. Só que Deus, ele achou aquela situação um pouco perigosa, digamos assim. Então, o que aconteceu? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram. E vocês viram aqui no início do trecho que toda a terra havia só uma língua e servia-se das mesmas palavras. Então, a partir disso, eles puderam construir uma torre e uma cidade. Mas o Senhor desceu e viu que, olha o que diz aqui: eis que são um só povo e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Ou seja, Deus viu ali naquela situação um temor de que as pessoas pudessem extrapolar em relação ao poder que elas acreditavam que tinham. E a partir disso, então, Deus pensou, vou então confundir a linguagem para que eles não se compreendam entre si. Foi ali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessou a construção da torre e cessou a construção da cidade. Por isso que deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre toda a face da terra. Então, por isso o nome de Babel, porque houve uma dispersão, uma confusão na forma como as pessoas passaram a falar. Não é mesmo, Carla, que está chegando aqui? Obrigado pela presença. A Adriana está dizendo o seguinte, que na Bíblia fala que devido à desobediência, cada um começou a falar uma língua. Ninguém não entendia mais os outros. É exatamente isso. Ou seja, nessa passagem bíblica que comunica, né, essa ação entre os povos, então eles se uniram justamente para construir uma torre. Uma torre para atingir o céu. Para nisso, através disso, eles desempenharem o poder, demonstrarem o poder. Uma torre alta, ou seja, altura, poder, eternizar os nomes humanos, se tornar célebre, como foi dito aqui na passagem, se tornar famoso, se tornar ilustre. Então, ou seja, a humanidade tomou uma proporção que Deus viu como descontrolável, que era preciso, então, uma intervenção. Era preciso, então, confundir a língua dessas pessoas para que aquilo não continuasse daquele jeito e não tomasse uma proporção da ganância, como a Adriana está dizendo aqui. Então, esse episódio mostra para a gente, pessoal, em relação à comunicação sobre esse episódio da Torre de Babel, o quanto o poder da linguagem, o quanto a força do diálogo, ela interfere na vida das pessoas. Por quê? Como a Marcela está dizendo aqui, foi o inverso da comunicação. Quando os homens se comunicavam, eles conseguiam, então, erguer aquela torre. Mas a partir do momento em que aquela comunicação passou a sofrer interferências, eles não conseguiram mais levar o plano adiante. Eles passaram a falar diversas línguas, a não entender o que o outro falava, e com isso os planos não pereceram, ou seja, não continuaram aqueles planos. Não é mesmo, Rosinha, que está chegando aqui? E olha, gente, essa foi uma situação que aconteceu depois de um dilúvio de 40 dias, que dizimou também a terra, e depois desse dilúvio de 40 dias, surgiram aí os descendentes, né, de Noé, e a partir desses descendentes,
foi construída essa Torre de Babel. Então, uma punição anterior, uma intervenção divina anterior, foi um dilúvio de 40 dias. Mas em relação à Torre de Babel, a intervenção foi na comunicação. Não foi preciso um dilúvio para que aquele plano cessasse. Não foi preciso 40 dias de dilúvio, mas foi apenas um diálogo ineficaz que foi gerado, e a partir disso bastou para que eles falassem, não fossem entendidos, e para que o plano não continuasse. Ou seja, bastou confundir a linguagem das pessoas para que não continuasse aquele plano dos homens. Ou seja, a dificuldade na linguagem, a dificuldade de entender aquilo que o outro fala, foi tão forte quanto um dilúvio. Concorda comigo? Tem opinião diferente? Fique à vontade para comentar. E aproveito, quero discutir com você o seguinte. E em relação ao tempo de hoje, como é que anda a nossa linguagem? A nossa linguagem hoje, ela está construindo ou destruindo torres? Será que o que nós falamos hoje propicia gerar uma torre, ou seja, construir um mundo, julgando para os tempos de hoje? Ou será que cada um está falando de um jeito? Cada um está falando no seu idioma, dentro do seu individualismo? Porque nós somos seres humanos, ou seja, nós somos os únicos animais que dominam plenamente a comunicação, no sentido de que eu emito uma informação, eu consigo interpretar aquela informação que o outro emite, eu consigo, por ela, pela comunicação, pela linguagem, nós nos tornamos gente, pelo menos podemos, né, nos tornar gente. Mas será que nós estamos construindo ou destruindo torres hoje? A Lívia está dizendo aqui que a linguagem hoje está destruindo e às vezes não construindo nada. Concorda, Alexandre, que nossa linguagem hoje está destruindo, está virando uma torre de Babel? E às vezes não está construindo nada ou constrói coisa negativa. Então, gente, é esse o alerta que eu quero trazer para nós, que a nossa linguagem hoje, ela seja uma linguagem que construa, seja uma linguagem aberta, que não busque somente o poder, que seja uma linguagem que busque proximidade com o outro. Caso contrário, a gente vai destruir tudo, não vai construir nada ou vai construir coisas negativas. A Adriana está dizendo aqui que, infelizmente, nem mesmo com a pandemia, as pessoas se tornaram mais humanas. Adriana, esse é um assunto realmente muito sério e a pandemia é ou pode ser uma oportunidade da gente mudar de vida, da gente melhorar, porque não deixa de ser um alerta para a gente. Mas é cada um, né, aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade para aprender, nem que seja na dor, para a partir disso se tornar uma pessoa melhor. Porque nós não somos pessoas tão poderosas feito Deus, mas também, às vezes, o ser humano se submete a situações ao nível dos bichos. Então nós não podemos nem ser Deus, porque nós nunca seremos. Podemos construir quais torres forem, que nós nunca seremos Deus, mas também nós precisamos tomar cuidado com o nível a que a gente se submete, de comunicação, de vivência. Não é mesmo? Eliane Rabelo, que prazer tê-la aqui conosco. A Marcela está dizendo aqui que depende da interpretação, na verdade, da transparência da expressão. Com certeza, Marcela, a comunicação depende do entendimento das pessoas, do modo claro como é colocado, depende do emissor, do receptor. O Fabrício Oliveira está aqui no Facebook, está dizendo o seguinte: Nobre Gilberto, obrigado, Fabrício. Vejo uma grande dificuldade não só na maneira de falar, mas sim
na maneira que o outro quer escutar. Hoje, cada um escuta o que bem convém. Realmente, Fabrício, hoje às vezes há uma dificuldade em as pessoas ouvirem aquilo que precisam ouvir. Isso eu vejo, inclusive, como uma necessidade de humildade. Porque quando eu me abro a ouvir o outro, eu posso aprender muito com o outro e eu posso ouvir não só aquilo que me interessa, mas ouvir também um respeito àquilo que o outro fala. E é um alerta realmente importante, que você está dizendo que cada um ouve o que bem lhe convém. E eu considero isso como negativo, que a gente precisa ter mais abertura. A Lívia, obrigado pela contribuição, Fabrício. O Henrique Brenda está chegando aqui e a Lívia comentou o seguinte: e com as redes de comunicação como WhatsApp, Instagram, Facebook e outros, penso que comunica-se muito e transmite-se e entende-se pouco. Realmente, Lívia, aumentou-se a gama de possibilidades de comunicação. Por exemplo, essa live aqui desse nosso projeto, ela só acontece porque nós temos as possibilidades do Instagram, do Facebook, também nós temos as possibilidades permitidas pela internet, do YouTube. Mas, infelizmente, às vezes há um excesso de informações e que não comunicam eficazmente. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. Fabrício, a Adriana está dizendo aqui que concorda plenamente com você nessa grande dificuldade. Ou seja, das pessoas ouvirem só o que é conveniente. O que está dizendo aqui também a Marcela, verdade, ou na conveniência, ou seja, necessita de alguns cuidados. É a questão, gente, da humildade, da abertura, da questão de eu entender que nesse momento eu preciso às vezes ser ouvido, mas há outros momentos que eu preciso ouvir. Senão não é diálogo, senão é monólogo. A comunicação, eu tenho comentado aqui por várias vezes, que é uma via de mão dupla. Não dá para andar numa mão só. Exige o outro. E eu preciso considerar o outro. Mas eu preciso abrir mão do individualismo. É desafiador, mas é possível. Então, a gente precisa cuidar muito a respeito desse detalhe. Ótimo comentário de vocês e fiquem à vontade para continuar comentando. Então, gente, esse alerta em relação à Torre de Babel, ele traz aqui uma questão de que a linguagem ineficiente, a ausência de diálogo, a ausência de possibilidades de comunicação, ela impede que os nossos planos sejam concluídos. Ou possibilita que os planos sejam concluídos, mas às vezes de forma errada. Possibilita aí várias torres que são às vezes destruídas pela nossa linguagem e ineficiência. E essa linguagem, ela faz parte, né, da nossa essência. E essa linguagem, ela exige a questão do emissor, exige um receptor, exige uma mensagem, um código, um canal. Tem, inclusive, gente, uma live aí que nós fizemos há um tempo atrás que trata exatamente dessas questões, do emissor, do canal, do receptor. E no caso aqui da Torre de Babel, verdade, essa questão de conclusão de planos. Isso aí, Lívia. Às vezes a gente não se comunica bem, então conclui um plano. Pode até concluir, mas não conclui de forma eficaz. Então, gente, no caso aqui da Torre de Babel, nós temos aí o emissor, nós temos aí um código, nós temos um canal, nós temos o receptor, nós temos um contexto. Mas qual desses itens você falou propositalmente, porque foi uma intervenção divina, mas trazendo aqui para o nosso dia, qual foi desses itens que falhou aí na comunicação, para que houvesse o tumulto, para que houvesse o burburinho, a confusão? O que falhou aí nesse plano de construção dessa torre de Babel? Então, nós temos sempre para que haja a linguagem efetiva, o emissor precisa fazer sua parte, o receptor precisa ouvir, como nós temos dito aqui, que não seja só aquilo que lhe convém.
Mas às vezes eu preciso ouvir uma coisa que dói em mim, que não me agrada naquele momento, mas eu preciso ouvir. Então, no caso da Torre de Babel, havia, vamos supor aqui que havia um mestre de obras, por exemplo, e que havia ali um coordenador, havia ali um supervisor de obras. Vamos colocar aí, supervisor de obras e mestre de obras. Então, o supervisor de obras passava, digamos, as orientações para o mestre de obras, passava ali algumas informações para ele. Digamos, você tem que usar essa argamassa aqui, que na época não tinha isso, né, gente? Sei lá, se usava barro, pedra, claro que não tinha argamassa na época. Mas se ele passava para aquele construtor, para aquele mestre de obras, uma informação, essa informação passou a ter conflitos. Por quê? Ele não passou a entender o que o outro estava falando. Então, houve aí um problema no código, na língua verbal ou nas expressões que estavam sendo emitidas e que estavam sendo recebidas. E isso é o que exatamente confundiu o código que eles utilizavam. Ou seja, a língua que eles utilizavam confundiu a comunicação entre eles e eles não se entenderam. Então Deus confundiu o código. Deus fez com que aquele código não passasse para o outro e havia ali um receptor, havia ali um emissor, havia uma mensagem, mas o código passou a estar totalmente errado e o plano não foi adiante. É o telefone sem fio. Isso aí, Marcela. A Marcela está dizendo aqui que é o telefone sem fio. E isso é em relação a gente também hoje, nos planos de hoje. Pode haver um receptor, pode haver uma mensagem, mas se o código não for entendido, vai haver uma confusão e a torre vai cair, porque nós não vamos conseguir concluir os nossos planos, ou serão planos concluídos de forma errada. Então, gente, o diálogo, ele de fato só acontece quando emissor e receptor falam a mesma língua, conseguem se entender. Os interlocutores ali, eles conseguem decifrar aquele código que está sendo passado entre eles. Caso contrário, não acontece a comunicação eficaz. Então, a linguagem mal utilizada vira um dilúvio, vira uma confusão, e isso dizima, isso reduz os nossos projetos. Seja qual for, seja uma simples conversa em casa, seja uma simples conversa com um amigo, se não houver essa abertura, não houver de fato uma clareza em relação ao código, vai virar uma torre de Babel. E aí vai se dissipar ali a informação. E cada um vai para o seu lado, sem que a comunicação de fato aconteça. Então, e hoje tem um detalhe também, gente, que eu vejo que é importante a gente verificar, que tem vários sistemas, várias formas de domínio da comunicação que às vezes impedem, censuram o nosso diálogo, impedem que eu de fato fale aquilo que eu desejo, impedem que de fato eu exprima aquilo que eu desejo, bloqueia, né, aquele diálogo libertador. O Fabrício está dizendo aqui que tem um filme que chama Babel. Não fala da construção da torre. Esse filme fala de uma confusão causada por um erro na comunicação e numa brincadeira errada. Bacana, Fabrício. Obrigado pela indicação do filme. Da confusão causada por um erro na comunicação. Ou seja, uma brincadeira errada. Ou seja, um código que foi interpretado de forma errada. Eu, às vezes, entende, mas o outro nem sempre entende aquilo que está sendo passado. Então, gente, será que nós estamos falando a mesma língua? Será que nós estamos realmente numa torre de Babel? Como é que anda o nosso diálogo?
Como é que você avalia aí que anda o diálogo das pessoas? Então, só para a gente refletir, que a gente já está quase concluindo aqui a nossa live. Então, cada um quer dominar mais através do individualismo, cada um está falando, puxando, como se diz, puxando para o seu lado, ou realmente estamos construindo um mundo juntos? Ou cada um quer fazer a sua torre, com a sua ideia, com o seu jeito de pensar, como se o seu jeito de pensar fosse o certo? Então, comparando com o mundo atual, né? Com a Torre de Babel, como é que está a nossa torre? Está caindo? Nossa comunicação está fluindo efetivamente? E como seria, então, gente, uma forma da gente reconstruir? Como seria a forma da gente reconstruir a nossa comunicação? A nossa humildade em ter mais abertura para o contato com o outro. Emissor, receptor, o contexto, o código às vezes confuso. Como que nós precisamos, então, nos abrir para essa situação, né, de realmente reconstruir? Como é que nós podemos lidar com o código correto, com o emissor tendo abertura para isso? Então, ficam aí essas reflexões, como está a nossa comunicação, como está a nossa abertura em comunicar com o outro e como seria, então, a nossa ação para que nós possamos reconstruir essa torre ou essas várias torres que estão caindo, a nossa torre de Babel atual. Como é que nós vamos diminuir essa torre de Babel? Faz sentido para você? Então, gente, estamos encerrando a nossa live de hoje. Nas próximas lives, nós vamos continuar discutindo a respeito das nossas melhorias, nossas possibilidades de comunicação, para que a gente diminua as torres de Babel, para que a gente tenha maiores possibilidades de construções de algo positivo, de uma comunicação efetiva. A Adriana está dizendo aqui exatamente o que você falou. A humanidade em ouvir, aceitar, aderir ao melhor para todos, né, de uma forma geral, e não ao melhor somente para mim. Então, gente, se faz sentido para você, isso, Adriano, melhor. Se faz sentido para você, clica no coraçãozinho aí no Instagram, compartilha aí com as pessoas no Facebook e vamos comunicar. Vamos falar a mesma língua, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas limitações. Vamos buscar falar a mesma língua para que mestre de obras, para que supervisor de obras, todos os níveis de funções, todos os níveis de profissões possam se comunicar. E a gente, de fato, construa torres que não sejam só torres para o poder, igual foi o caso da Torre de Babel, mas que a gente construa algo que realmente vá beneficiar a humanidade de um modo geral, que vá beneficiar as pessoas e que a gente construa projetos que sejam para o mundo, de um modo geral. Eu espero que você tenha feito parte, que você então tenha colocado a mão na massa nessa nossa live de hoje e vamos continuar a nossa comunicação. Lembrando do nosso treinamento que começa dia 14 de junho, vai até o dia 18, na Cipam, Pará de Minas. E lembrando também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, corre lá agora e faça a sua inscrição, para que você possa aproveitar ainda mais os nossos conteúdos. Gente, muito obrigado por fazerem parte dessa construção da torre de hoje. Que a nossa comunicação, então, não seja só uma torre de Babel, seja muito mais do que isso. Que a gente realmente se comunique para construir o mundo. Fiquem com Deus. Domingo que vem, às 10 para as 8 da noite, tem mais live. É um pequeno intervalo de 7 dias e a gente já volta domingo que vem. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para todos vocês. E até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, gente!